minha convidada de hoje, ela veio de São Paulo, nasceu em São Paulo. Essa mulher bonita, de um sorriso assim maravilhoso, um alto astral, ela já chega assim iluminando o local. E ela veio até Sorocaba para conhecer aqui o La Grupa, casa de picanha uruguaia, e também veio para conversar com a gente. Eu gostaria de te agradecer, André, porque você prontamente atendeu o convite da nossa produção e você é uma mulher assim tão simpática, tão elegante, viu? Imagina, obrigada. Eu que tenho que te agradecer esse convite, né? E também o mesmo, você também é muito bonita. O sorriso dela, gente, já viu como o papo vai ser muito gostoso. A Andréia, como eu disse, ela é nascida em São Paulo, tem 2 filhos lindos, gêmeos, né? Gêmeos, é João Victor de Nóbrega e Maria Fernanda de Nóbrega. Você, como que você está fazendo com essa vida? Porque, por exemplo, hoje você está em São Paulo e olha, gente, é mãe e mãe mesmo. Ela estava me dizendo que ela passou na escola porque teve uma homenagem ao Dia das Mães. E o que aconteceu? Então, aí eu falei com a minha filha, Maria Fernanda. Ela falou assim, mamãe, tem apresentação hoje. Eu falei assim, eu vou, eu assisto você dançando, depois eu saio voando e vou para Sorocaba. Então hoje foi assim, eu saí de lá às 10 horas, acordei cedo, fui voando para lá e assisti ela dançando, cantando, saí de lá e vim correndo para cá. Andréia, você é nascida em São Paulo, seus pais, qual é a sua origem? Então, eu nasci em São Paulo, tá? Com 2 anos foi eu, meu pai e os meus irmãos, fomos para o Rio de Janeiro. Você tem sotaque assim? De sotaque, tem, isso. Ficamos lá esse tempo todo, eu voltei quando eu tinha 18 anos. Mas lá no Rio, né, aquela coisa, porque o Rio tem muito concurso. Aí eu participei do concurso verão, não sei das quantas, concurso Garota Eliela, Garota Praia, Garota São Conrado. E a minha vida inteira foi isso, né, de concurso, de programa. E depois eu vim para São Paulo. Com jovem, bonita, recém-chegada do Rio de Janeiro, lá foi então a Andréia morar em São Paulo. Qual bairro? Eu morava Penha. Né? Aí lá teve um concurso pro programa do Jô Soares, era Vejo Gordo. E aí, nesse concurso, para escolher as meninas, aí foi quando eu fui escolhida. Quando o Jô mudou de humor para entrevista, aí foi na época que eu conheci o Carlos Alberto. Carlos Alberto, que olha, gente, tem uma história muito interessante. Você ficou 20 anos com o Carlos Alberto. Casada, 20 anos. E olha, e a gente fala, e ela fala assim com muita alegria sobre o ex-marido dela, que acho que é um ex-marido, mas um super amigo. Super amigo. Porque temos uma história, né? Então, assim, por ciúmes, né? Porque ele é muito ciumento. Eu gosto dela, não precisa nem fazer a pergunta, ela já está respondendo. Era sobre isso que eu queria falar, porque você, 24 anos, você se casou com ele. 24 anos. Jovem, bonita, interessante, dourada, dos cabelos, já utilizava, o seu cabelo sempre foi assim mesmo? Comprido, sempre. Imagina, gente, como essa mulher devia chamar atenção. Aí chega, como que foi o lance com o Carlos Alberto de Nóbrega? Você pode contar isso? Eu fui chamada para fazer a praça e nesse faz a praça e vai indo, uns olhares para cá, uns olhares para lá, me pediu em casamento. E você? Eu aceitei, né, que eu era apaixonada por ele. E desse casamento, dessa união, 2 filhos, como ela já disse, lindos. Só que ela, como boa esposa, o que ela fazia? O que ele falava para você? Você não vai fazer mais nada, vai ficar em casa. Linda, maravilhosa para mim. Maravilhosa para mim. E realmente ele me tirou em tudo. Aí eu falei assim, então eu quero ter filhos. Aí nós fomos procurar alguém, né, para ter as crianças. Tive as crianças. Aí depois as crianças tinham 2 anos. O Golias, que falou assim, Carlos Alberto, deixa ela fazer a escolinha comigo. De tanto o Golias pedir, né, porque eles são amigos há 50 anos, né, eles eram amigos há 50 anos. De tanto pedir, aí foi quando ele falou assim, eu vou escrever e eu dirijo. Então foi quando eu comecei a fazer a escolinha, depois que eu comecei a fazer a praça.
que foi pra você? Porque você tem esse jeito, né? Você tem esse jeito extrovertido, você chega causando alvoroço. Por causa desse jeito dela, né? Ela chega conversando, muito simpática. Não foi difícil, então, pra você fazer humor? Ou foi? Você imaginava uma coisa e foi outra? Foi, né? Porque tem hora que é engraçado e tem hora que tem aquela interpretação. Então eu fui fazer o quê? Eu fiz a escolinha, tudo, aquela coisa decorada, né? Que o Carlos Alberto escrevia. Mas aí o Golias, né, ficou doente, faltou. Aí eu fiquei 1 ano fora, né? Aí eu saí do SBT, tudo. E o Carlos estava pensando o quê? Escrever uma personagem. Eu precisei fazer o quê? Um curso de teatro. Porque não é só escrever, tem que dar vida. Exatamente, porque eu não podia me misturar a Andréia ao personagem, porque as pessoas acham que eu sou aquilo. Então, aí é que entra a pergunta. O fato de você ser a esposa na época do Carlos Alberto de Nóbrega, isso não tinha gente que usava disso? Ah, tá aí porque é esposa. Porque infelizmente isso acontece, né? Infelizmente tem, né? Mas como o Carlos, ele gosta do que ele faz, ele leva a sério e ele é uma pessoa séria. Então, como eu não estava conseguindo encaixar a personagem, então eu fui fazer teatro, curso de teatro no Wolf Maia. Foi em cima disso que eu consegui dar vida o que ele estava escrevendo. Porque ele pega, ele é exigente mesmo. Então, como que ele é aí, por exemplo? Porque uma coisa é ser marido, outra coisa é ser diretor. E aí, na hora, ele falava mesmo, como que você agia no set de gravação? Porque ele escrevia, eu tinha que estar decorada. Em casa, eu passava texto com ele, ainda. No dia seguinte, ele saía na frente, eu ia depois. E tinha que chegar lá decorada. Bonita. E bonita. E às vezes, uma vez eu fui confundir as coisas, ele falou assim, você está suspensa por 1 mês. Te deu suspensão e tudo mais? Aí eu falei o quê pra ele? Então você vai a pé pra casa. Eu tirei meu carro. O humor dela é tremendo. Ele pegou um carro do SBT e foi embora pra casa. Tirei meu carro. Como que ele me suspendeu 1 mês? De fibra, de ponta essa mulher. Bom, aí passaram-se esses 20 anos e tal, veio a separação. E isso foi noticiado, né, em vários locais, revistas pelo Brasil inteiro. Como que foi isso pra você? Porque separação, a gente sabe, separação, ela, lógico, machuca, né? A gente não, por mais que a gente fala, lógico, está tudo bem, e a gente vê, e a gente sabe que está tudo bem, porque a gente conversa com a pessoa e sente isso, né? Eu não comecei essa entrevista agora, eu conversei com ela um pouquinho antes nos bastidores, conversei com ela outro dia. Então a gente vê pelo seu semblante. Mas como que foi esse momento para você, André? Foi difícil, né? Porque em cima disso tem as crianças. Então eu tinha medo do quê? A linguagem. Suponhamos que eu falava assim, olha, o papai é bonzinho. E eu tinha medo que ele invertesse as coisas. Não, os dois falamos a mesma linguagem, tá? Por causa das crianças, chegamos num ponto que eu e a mamãe conversamos e não tem como mais. Porque se continuasse, aí seria chato. Aí eu acho que nós iríamos ser um pouco... Aparência. Exatamente. Preciso convidar mulheres assim, que falem sem medo aqui para Luciana Meira, viu? Bom, e a André, com toda essa simpatia, ela tá vindo com algumas novidades aqui para a TV Sorocaba SBT, aqui para nossa região. Eu perguntei já e ela disse que ela não poderia ainda falar, mas você está em negociação, né? Eu estou em negociação com a TV Sorocaba. É um projeto que tem tudo para dar certo. Então, em breve, né, estamos acertando. Aí eu venho com você, aí eu falo direitinho o dia, o horário, o que vai ser, mas tem tudo para dar certo. A imprensa em 2010 dizia que você iria ter, que estava tudo pronto, até com parcerias, tudo, para um programa que misturasse entrevistas, humor, culinária. Eu posso perguntar, claro, seria um pouco nessa área aí? Seria, porque pega, né, isso, um pouco de humor, porque eu gosto, né? Um pouco de humor, entrevista, a culinária, que é uma coisa séria, né, é pra ninguém achar assim, será que aquilo funciona? Não, funciona. Você cozinha? Não, eu não cozinho, mas eu vou aprender. Isso que é melhor.
gravando, né? Se você tiver alguma coisa culinária. Exatamente. Vai ter um chefe de cozinha que vai explicar, que vai cozinhar, eu vou experimentar. Você vai dar os seus pitacos. Eu vou dar meus tchan. Certo, então, legal. Andréia, eu gostaria de te agradecer, porque você é uma pessoa, assim, muito sorridente, muito aberta, e a gente já se conheceu, assim, e foi uma coisa meio de que, né? Empatia. Foi de repente, eu falei, nossa! Legal. E ela, gentilmente, como eu disse, ela veio de São Paulo até aqui, veio conhecê-la, a grupa, vai almoçar junto com a gente, a convite do Sandro Trevisol, e ela vai degustar de um prato muito gostoso aqui, uma picanha uruguaia, bife à tira, tá? Lógico que eu não sei fazer isso, né? O pessoal está preparando, vai ser servido com um bom vinho, e ela vai passar, então, uma tarde deliciosa aqui, junto com a produção dela, junto com alguns convidados que ela trouxe. Bom, e também para terminar essa entrevista, a gente trouxe um presente para ela, um mimo. Essa mulher que é toda mimosa, toda dengosa, a gente trouxe um presente da Le Plissé. Queria entregar para você e te agradecer mais uma vez, viu? Tudo de bom para você, viu? Tudo de bom mesmo. Seja bem-vinda e continue essa mulher aí, sorridente. Gente, ela tem um olhar, um sorriso muito bonito. Continue assim, linda. E eu quero desejar para você o melhor para a tua vida, tá bom? Take your time, take your sexy time. Don't lose your head, lose your head.